Movimentação bombástica nos bastidores do Corinthians agita o mercado da bola. Clube sonha alto e mira a contratação de um volante consagrado do futebol europeu. Negociação complexa pode marcar uma das maiores reviravoltas da temporada. A torcida já se empolga com a possível chegada. Confira. Memphis decide, fala em ambição e impulsiona Corinthians após sequência negativa. Bastaram apenas 10 segundos do segundo tempo para Memphis Depay empatar a partida e mudar o rumo do jogo contra o Sport, neste sábado, 19, na Neoquímica Arena. O gol do holandês abriu caminho para a virada por 2-1 do Corinthians. 3 dias antes, o atacante havia mostrado incômodo com a fase do Corinthians. Mesmo demonstrando satisfação por estar no país, Memphis deixou claro que competir e vencer são prioridades para ele. Memphis Depay mostra ambição no Corinthians após virada. Foi para isso que eu vim. Camisa 10 decide em campo, cobra desempenho e reforça a ambição no Corinthians após semanas turbulentas. Abre aspas. Estou feliz no Brasil. Olha como eles tratam os jogadores, mas quero competir. Foi para isso que vim para o Corinthians, afirmou o jogador, que foi novamente decisivo. O fim da sequência negativa anima o elenco alvinegro. A vitória teve sabor especial. Desde o título paulista sobre o Palmeiras, o Corinthians não havia vencido na Sul-Americana e vivia uma fase instável, com 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória sobre o Vasco. A sequência ruim provocou mudanças. O técnico Ramon Dias foi demitido apenas 21 dias após levantar a taça do estadual. Contra o Sport, o time foi comandado pelo interino Orlando Ribeiro. Além do resultado positivo, o desempenho animou Memphis. Acho que mostramos caráter, união. Resultado é muito importante. Queremos competir, então temos que ganhar mais jogos, declarou o atacante. Golaço, liderança e cobrança. Memphis se impõe no vestiário. Mais do que o gol relâmpago, Memphis demonstrou liderança e ambição ao cobrar publicamente mais vitórias. Sou um vencedor. Temos que nos acostumar a ganhar mais, com menos sacrifício, disse. A vitória sobre o Sport pode ser um novo ponto de partida. Com o Memphis em boa fase e assumindo o protagonismo, o Corinthians espera reencontrar estabilidade na temporada. O camisa 10 tem se mostrado adaptado ao clube e ao futebol brasileiro, mas seu discurso firme deixa claro: ele não veio ao Brasil para passeio, veio para competir e vencer. Romero vê vitória como alívio e expõe sobre Ramon Dias. Nunca vi uma despedida assim. A vitória veio sob o comando interino de Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, após a saída da família Dias. A vitória, além de encerrar uma sequência ruim, marcou o primeiro jogo do clube após a saída da comissão técnica comandada por Ramon Dias. Titular mais uma vez, o atacante Ângelo Romero celebrou o resultado e reconheceu a importância do momento para o elenco. Abre aspas. Uma vitória importante depois de tudo que aconteceu. A gente precisava reagir o mais rápido possível. Conheço bem o clube. Sei que podia virar um momento difícil se a gente não conseguisse essa vitória, afirmou Romero, na zona mista após o jogo. O paraguaio destacou a dificuldade da partida e a necessidade de mais eficiência no ataque. Segundo ele, o Corinthians desperdiçou muitas oportunidades antes de sofrer o gol no final do primeiro tempo. Abre aspas. Foi um jogo difícil, um jogo chato. A gente desperdiçou bastante gol no primeiro tempo e sofreu no final. Temos que caprichar mais. Tivemos 8 ou 9 chances claras e só conseguimos marcar depois. A reação no segundo tempo foi fundamental para a virada, completou. Saída de Ramon e família Dias. A vitória veio sob o comando interino de Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, após a saída da família Dias. Romero, que já havia trabalhado com Ramon e Emiliano Dias na seleção do Paraguai, reconheceu o trabalho da dupla e o legado deixado no clube. Abre aspas. Tínhamos uma relação de muito tempo. Eles chegaram em um momento complicado e conseguiram nos salvar do rebaixamento no ano passado. Esse ano ganhamos um título importante, depois de muito tempo. Eles entram para a história do clube, disse. A demissão, segundo Ângelo Romero, foi uma decisão da diretoria, mas o atacante fez questão de ressaltar o carinho e o respeito do grupo pelos argentinos durante esse tempo no clube. Abre aspas. Nunca vi uma despedida como a deles. Isso mostra o quanto foram queridos aqui. Somos gratos. Futebol é resultado, ainda mais em um clube grande como o Corinthians. Ganhamos um título, mas não conseguimos manter a sequência. É assim no Brasil. Vida que segue, finalizou. Situação do Timão, após a vitória. Com a vitória, o Corinthians chegou a 7 pontos em 5 rodadas e ocupa a 7ª colocação no Brasileirão. O time volta a campo na próxima quinta-feira, 25, às 19 horas,
contra o Racing do Uruguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Dorival só quer trabalhar no segundo semestre e Tite ganha força para voltar ao Corinthians. Um entrave para uma possível volta de Edenor Bashi pode ser o acordo verbal que ele tem com o Al Hilal. Quem vai ser o novo treinador do Corinthians? O presidente Augusto Melo não tem pressa para definir o substituto de Ramon Dias. Carille foi especulado no Corinthians, mas o nome está praticamente descartado em função da rejeição na rede social, segundo apurou o site A Trivela. Com isso, os dois principais alvos são Tite e Dorival Júnior. Edenor Bashi ganhou força nos bastidores. O Corinthians pode estar preparando um verdadeiro terremoto no mercado da bola. O clube está de olho em ninguém menos que Casemiro, o experiente volante do Manchester United. A movimentação ainda é tratada com cautela nos bastidores, mas o interesse é real e começa a ganhar cada vez mais força nos corredores do Parque São Jorge. A possibilidade de ver um dos maiores nomes do futebol brasileiro recente vestindo a camisa alvinegra já faz a fiel sonhar alto. Casemiro, que foi revelado no São Paulo e construiu uma carreira vitoriosa na Europa com passagens marcantes por Real Madrid e atualmente pelo United, não estaria mais nos planos do clube inglês. A informação veio à tona através do jornalista Jorge Nicola e já acendeu o alerta de expectativa entre os torcedores do Timão. Segundo ele, o cenário de um empréstimo é considerado viável, principalmente com o Manchester sinalizando que pode assumir parte do alto salário do jogador. O contrato de Casemiro com o United vai até 2026 e, atualmente, ele recebe algo em torno de 9 milhões de reais por mês, um valor fora da realidade do futebol brasileiro. Ainda assim, o Corinthians estuda alternativas financeiras e estratégias criativas para viabilizar esse negócio de impacto. A diretoria sabe que não será fácil, mas também enxerga a contratação como uma oportunidade única de elevar o patamar do elenco e, principalmente, o nível de competitividade do time comandado por Antônio Oliveira. O que torna essa possível chegada ainda mais empolgante é tudo o que Casemiro representa. Ele não é apenas um volante de alto rendimento, é um líder nato, multicampeão, respeitado internacionalmente e com experiência de sobra em competições de alto nível. Já levantou 5 títulos da Liga dos Campeões, foi peça-chave na seleção brasileira e deixou sua marca em La Liga e na Premier League. No vestiário, sua presença teria um peso enorme, principalmente para os mais jovens. A torcida, como era de se esperar, está em clima de euforia. Nas redes sociais, muitos já se manifestam sonhando com a camisa 5 sendo usada por um dos maiores volantes da história recente do futebol brasileiro. Para os corintianos, seria uma resposta à altura da grandeza do clube em um momento de reconstrução e busca por conquistas expressivas. Mas a empolgação anda lado a lado com a prudência. A diretoria sabe que não pode se aventurar financeiramente e comprometer ainda mais as finanças do clube. Questões como o fair play financeiro, o orçamento da temporada e as prioridades do elenco precisam ser levadas em consideração. No entanto, se o Manchester topar arcar com parte dos vencimentos, a balança pode começar a pender a favor do Timão. E aí, fiel torcedor, você é a favor da contratação do Casemiro para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.